E aí, queridos amigos do nosso curso, um bom dia para todos. Para quem for assistir agora ao vivo, espero que quase todos, um bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem for assistir em outro horário também. É um prazer tê-los aqui, sou o Guilherme Freitas e vamos iniciar hoje o nosso curso falando de dois temas muito legais, muito importantes aí para a nossa saúde. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês esse pé de Ora Pronobis. Vocês cultivam Ora Pronobis na casa de vocês? É uma planta muito fácil de ser cultivada, tanto que ela pega no vaso. Aqui tem dois vasos, né? Se vocês puderem dar uma olhada. Nós temos dois vasos de Ora Pronobis aqui, com quatro espécies de Ora Pronobis diferentes. Ora Pronobis diferentes, desculpem-me. Umas com espinho, outras sem espinhos, né? Então, a Ora Pronobis varia bastante. Todas têm bastante propriedades nutricionais e bastante proteína. Para quem estiver buscando uma fonte natural de proteína, sem ter muito esforço, que cresce com facilidade em casa, a Ora Pronobis é uma planta muito interessante. E pode ser consumida de qualquer maneira, tá? Pode pegar a folha e consumir, cozinhar no vapor, refogar, fazer uma salada com vinagre natural de maçã, ó, fica uma beleza. Mas enfim, vamos falar um pouco da nossa aula agora. O nosso amigo terapeuta de Conindu, Francisco José Madureira, produziu para a gente um material prático de como ele é aplicado, de quais são os resultados que surgem do Conindu. Então essa aula vale muito a pena assistir hoje. E eu também vou falar um pouco de mandioca. Eu tenho trazido bastante esse assunto da nutrição para nossas aulas porque eu acredito piamente nos ensinamentos do nosso amigo Hipócrates que o nosso alimento é o nosso remédio, o nosso remédio é o nosso alimento. Então, vamos falar um pouco hoje de mandioca também. Acompanhem as cartas que vão estar no link da descrição, porque nós não temos os números ainda, mas em breve tudo vai estar disponível aqui junto com o vídeo, tá? Pode ficar tranquilo que todos vão ter acesso aos materiais. E também eu queria falar para vocês do nosso TCC. Não se esqueçam que o prazo para entrega dele é até o dia 30 de novembro, e ele pode ser enviado no e-mail que vai aparecer aqui na parte de baixo da tela agora, tá? Não esqueçam do e-mail também. Enviem as informações para lá. Existe uma mensagem automática que é enviada deste e-mail confirmando o recebimento. Recebeu a mensagem, pode ficar tranquilo, é só aguardar a nossa resposta com a avaliação do TCC concluída, tudo bem? Não precisa ficar esperando alguma coisa, já recebeu a mensagem, essa é a garantia que o trabalho chegou. Mas não esquece de fazer o anexo do trabalho, tá? Que eu já recebi um e-mail essa semana falando do trabalho do TCC sem anexar o trabalho. Aí por isso que eu tive que reenviar para a pessoa. Mas fiquem tranquilos, qualquer problema também a gente avisa nos nossos canais oficiais, no grupo do WhatsApp e também na introdução das nossas aulas, tudo bem? Então uma boa aula para vocês, um bom dia e cuidem-se, um beijo e tchau. O aluno José Cícero Queiroz que está perguntando como tratar carcinoma. Nós ensinamos no nosso curso, que nós não devemos tratar nenhuma doença, porque tratar é cultivar. O médico sempre fala, vou tratar de tal problema. É por quê? Porque ele vai cultivar durante anos e anos, fica cultivando a doença para que ela cresça até a pessoa morrer. Então, aí você vai cultivando. Então, quando você pega uma planta, você dá água para ela, você está tratando dela. Aí ela vai crescer. Você pega um cachorrinho, trata dele, ele cresce. A minha mãe pegou quando era nenê, me deu leite, me deu comida, eu cresci. Todo mundo, se você trata um bebê, ele cresce, uma planta ela cresce, uma doença ela cresce. Então, eu não, nós, mas se ele quiser eliminar, tem que beber água com ninguém. Tem que beber água com ninguém, tem que usar FIR. Usa FIR, eu uso o FIR que acaba com esse problema na pele. Esse problema na pele que ele tem, aí vai acabar. Isso aí a gente já viu muita gente. É só trocar o colchão, um colchão que tenha FIR, usa pulseira, usa palmilha, recebe mais luz, vai ter. Tanto que até o sol que faz isso. Não, o sol é o que cura. O sol é o que vai curar
esse problema. Tanto que pescador, nenhum pescador, tá? Aqueles caras que ficam de jangada no meio do mar lá todo dia, o dia todo e tudo tomando sol, nenhum tem esses problemas de pele, tá? Então seria isso. É simples, é de graça, é barato, tá? A Silma Aparecida Torres Arsêncio, de São Paulo, ela tem uma criança e quer que a criança diz que tem bronquite asmática e ela quer que a criança fique sofrendo e cultivando essa bronquite. Mas eu entendi que ela não quer tratar a criança, ela quer curar a criança. Então é diferente de fazer esse tratamento, porque aí ela vai nos médicos e tudo, eles vão dar um remédio que vai tratar, o negócio vai crescendo ao longo dos anos, porque está tratando como ela quer que faça. Não, nós não ensinamos ninguém a tratar nenhum tipo de doença, mas eliminar todas as doenças, tá? No caso dessa bronquite asmática dela, ela só compra um gerador de ozônio. Tem um gerador de ozônio em casa que o problema da bronquite asmática dela vai desaparecer. Desaparece tudo. O gerador de ozônio é o mais prático, simples, barato e que traz a saúde para a família inteira. Então seria isso aí o que eu recomendo, porque normalmente assim, é lógico que precisa aumentar a ingestão de probióticos, precisa ingestar com mais bactérias, precisa ter mais enzima na alimentação, melhora o sistema imunológico, aumentando a imunidade, e o corpo vai ficar mais saudável porque tem a imunidade, tá? E aí precisa, a coisa mais importante que tem, a coisa mais importante que tem é oxigênio. Oxigênio, então, ou gerador de ozônio, que é oxigênio 3 vezes, tá? E aí sim vai consertar, aí vai eliminar. Quem tem asma, bronquite, rinite, etc., compra um gerador de ozônio que resolve o problema, acaba a poluição, você vai ter um ar sem ácaro, um ar sem os vírus do ambiente. E fica livre de Covid, fica livre de tudo. Tem um gerador de ozônio em casa, que é barato e resolve a situação, melhora a saúde da família inteira. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Mansur, eu sou ozonoterapeuta e atendo em São Paulo. Eu tenho aqui a pergunta da Juraci Dias Barbosa, de Lusiânia, Goiás. A pergunta é como tratar a fibromialgia. Quando me perguntam sobre a ação do ozônio no tratamento da fibromialgia, eu respondo afirmativamente, porque ele tem ação anti-inflamatória e aumenta a imunidade, entre outros benefícios. Associado a uma dieta e atividades físicas, termina dando um resultado satisfatório. Nós sabemos que os tratamentos ortodoxos têm um resultado muito pequeno. O Dr. Coimbra de São José dos Campos, que é o médico que me assiste em todos os casos, sugere que se use sim o ozônio como complemento, porque o sofrimento dos pacientes, em especial as mulheres, é muito grande. Acrescentando o ozônio, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de melhora é real. É um prazer eu poder contribuir. Espero ter respondido a contento e caso tenham mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção e um abraço a todos. Tem uma pergunta que eu acho muito importante que os alunos fizeram, não foi só uma aluna, né? Então são vários alunos que perguntaram a respeito dos óleos essenciais e vegetais que podem ser utilizados no verão. No verão nós expomos mais a pele ao sol e qual seria o ideal para a gente tratar a nossa pele? No caso, assim, até as pessoas querem saber se tem algum desses, ou mistura deles, que pode ser utilizado no lugar do filtro solar. Eu vou ser sincera que eu não utilizo mais filtro solar, mas eu faço cremes
com bases neutras, utilizando vários óleos vegetais e alguns essenciais, mas principalmente na exposição solar, coloquem chapéus de abas largas, principalmente na exposição, por exemplo, no rosto, é necessário que a gente se preserve. Rosto, pescoço e colo não pode ficar o tempo todo expostos, eles já são expostos diariamente. Então, assim, ficar tomando sol, deitado numa praia, numa piscina, eu também não concordo com isso, né, de queimar a pele dessa forma, né. Então, eu não utilizo produtos químicos na minha pele, eu procuro o mais natural possível. Existem alguns óleos vegetais que você pode utilizar. Eu não gosto também de passar óleos e expor a minha pele após a aplicação de óleos. Eu não me sinto bem, eu prefiro os cremes. Então, cremes que tenham, por exemplo, o óleo de urucum, o óleo de pracaxi, óleo de coco, são excelentes para você utilizar, por exemplo, antes de uma exposição solar, nos dias de verão, no dia a dia, até para proteger a pele. Você tem que estar sempre com a pele muito hidratada e você sempre ingerir bastante água, muito mais do que o normal. Se você costuma tomar 2 litros, que é o mínimo que se pode tomar de água por dia, você passa a tomar pelo menos 3 litros. Você tem que estar sempre bastante hidratado. Então, não é somente o que você aplica na pele, mas como você aplica. Outros óleos essenciais que eu acho interessantes colocar nesses cremes ou nessas formulações são os óleos amadeirados, especialmente o cedro, muita copaíba, inclusive nos cremes pós-sol, né, para que você não fique descascando, para que você não tenha, por exemplo, ardência na pele, ou se você teve uma exposição, por exemplo, solar e ardeu a pele, ele reconstitui a sua pele. A lavanda também é muito importante nisso. Aliás, quando você faz, por exemplo, pode ser a lavanda de altitude como a outra também, ela também acalma a pele. Então, o principal é, homens utilizam bonés, mulheres utilizem chapéus, lenços, roupas que cubram, por exemplo, leves, né, de preferência de cores claras, com tecidos naturais, são os melhores para você colocar, né? Nunca utilize perfumes, maquiagens ou substâncias que possam queimar a sua pele ou que possam interagir com esses produtos também. Então, não tem, por exemplo, um valor exato do óleo de urucum e do pracaxi, mas eles chegam até mais ou menos uns 15 fatores de proteção solar naturalmente falando. Não se esqueçam que os indígenas sempre utilizaram esse óleo para proteção de sua pele. E só que assim, muito óleo de urucum vai te deixar assim a sua pele mais avermelhada. Ele realmente tem um tom avermelhado muito forte. E jamais utilizar concentrações altas de óleos essenciais junto à pele. E evite utilizar os óleos essenciais cítricos ou dermocáusticos, especialmente no verão, que a propensão de você queimar uma pele ou manchar uma pele é muito maior. Eu acho que isso deve ter sido suficiente para esclarecer vocês. E crianças, pessoas de pele muito clara, redobrem a atenção, porque você, uma exposição solar ou então não está hidratado o suficiente, você pode ter além de uma desidratação ou mais propensão de queimaduras de pele. Tomem cuidado. Eu espero que tenha esclarecido para vocês, se prevenirem no verão e vocês aproveitarem as praias, as piscinas de uma forma bastante consciente. A respeito também da exposição solar, existem outros óleos como o de cenoura também, ele é excelente. As pessoas, o que você ingere também, se você ingerir, por exemplo, se você come cenoura crua que é gostoso, principalmente agora no verão, ele auxilia inclusive na fixação da exposição solar para quem quer ter uma pele mais bronzeada. Outra coisa que eu acho interessante, você utilizar os hidrolatos. Os hidrolatos você borrifar no seu rosto, no seu corpo, nos seus cabelos, além de refrescar, ele protege um pouquinho mais a sua pele, porque ele vai hidratar também de fora, né? Na parte de fora dá aquela refrescada, vai diminuir também essa temperatura da pele que fica muito quente, né? Vai acalmar inclusive o excesso de transpiração e você pode utilizar como água termal. Então, assim, o custo dele fica até mais baixo que de uma água termal, sendo que você já aprenderam na aula de hidrolatos que ele tem uma composição com óleo essencial também, a média de 0,1%, que é uma
uma porcentagem bastante segura e você pode utilizar em todas as idades, em crianças, em adultos, até para higienização, para pessoa que transpira muito também, você pode utilizar um algodãozinho com esse hidrolato para passar. E aí, meus queridos amigos, bom dia! Como estão? Tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim. Espero que a cada manhã que a gente comece o nosso curso e a cada manhã que você se levante ou a cada manhã que você vá dormir, caso você trabalhe à noite, você esteja ótimo e maravilhosamente bem. Se tiver algum problema, alguma coisa ou outra, a gente sabe que a gente vive numa sociedade com muitos problemas e muitas funções a serem feitas ao mesmo tempo, mas a gente vai levando, né? O importante é que todos estejam bem. Vou começar me apresentando mais uma vez, eu sou o Guilherme Freitas. Eu estou fazendo algumas aulas aqui que digam respeito ao assunto nutricional, né? Porque eu acho que dentro do universo da naturopatia é importante que a gente tenha um conhecimento nutricional melhor, uma forma de se alimentar melhor, além de todas as dicas alternativas que nós recebemos no nosso curso e fora dele também, porque eu sei que vocês são espertos, eu sei que vocês pesquisam também. Eu sei que vocês buscam o conhecimento de forma própria e autônoma, que é isso que a gente incentiva aqui. É isso que a gente busca, que você se torne uma pessoa autônoma quando o assunto seja a sua saúde. É importante que a gente pare de terceirizar a nossa saúde e pense em alternativas cada vez melhores para que dependamos menos de remédios químicos e mais de coisas naturais, coisas saudáveis, da farmácia da terra, de coisas saudáveis, de coisas boas a serem compartilhadas conosco e com os nossos familiares, nossos amigos, com pessoas que nós gostamos e com quem nós convivamos. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu vou falar hoje da rainha do Brasil. Vocês sabem quem é a rainha do Brasil? Pois é, a mandioca. Vocês já ouviram falar dessa raiz maravilhosa? Isso daqui é uma coisa muito gostosa, rende muito coisa boa e é uma raiz, um tubérculo muito usado em nossa culinária tradicional, em nossa culinária regional e no nosso país. A gente vai falar desse assunto hoje, mas antes eu queria mostrar para vocês essa linda orquídea. Vocês gostam de plantas? Aqui em casa minha mãe fez uma floresta, fez um viveiro aqui. Aqui nós temos plantas de vários tipos, elas aparecem aqui, parte delas aparece no cenário. Tem hora que eu filmo desse canto para aparecer essas plantas, tem hora que eu filmo do outro canto para aparecer as demais plantas, para todos visualizarem, né? Então a gente começou a fazer plantagem, a gente começou a fazer o cuidado de plantas tanto ornamentais, que isso minha mãe já faz há pelo menos 30 anos, que é o período mais ou menos que eu estou vivo e vejo minha mãe fazendo, e agora também a gente resolveu incluir algumas espécies diferentes, né? Como essas bananinhas, ou a losna, a babosa, que são todas plantas também com propriedades medicinais. Então, se vocês gostarem de plantas, comentem aqui embaixo nas nossas aulas, falem no nosso chat ao vivo. A gente tenta interagir na medida do possível com todos, né? Sempre que eu estou também disponível, eu tento dar uma interagida, que sexta-feira de manhã é um pouquinho corrido para mim, mas eu tento participar das aulas também, tá? Bom, vamos parar de assuntos aleatórios e vamos direto à aula. Vocês gostam de mandioca? Eu acredito que sim, né? Todo mundo gosta de mandioca ou dos seus derivados. Essa daqui é uma mandioca que eu comprei na feira. Eu sou um cara muito fã de feiras livres, né? Então eu fui lá na feira, cheguei cedo lá na feira hoje, né? Agora eu tô gravando, agora são 10 da manhã. Eu cheguei na feira hoje por volta das 7h15, 7h20 e ele tava cortando a mandioca na hora, já peguei um pacotinho para mostrar para vocês como a gente pode comprar. Essa é uma da maneira que a mandioca pode ser adquirida sem nenhum tipo de prejuízo. A mandioca, ela se mantém saudável, mesmo descascada e colocada assim. Você pode congelar, mantê-la congelada por até 90 dias no seu refrigerador, ou pode comprar a mandioca com casca, que eu também comprei, e eu vou mostrar para vocês depois como a gente manipula a mandioca com casca. Limpou, lavou, congelou, a mesma coisa. Eu acho a mandioca prática nesse aspecto, né? É bom que a gente coloca no nosso freezer, aí quando a gente quer fazer uma preparação, alguma coisa, pega a mandioca, coloca na panela, cozinha 10, 15 minutos, está pronto. Um alimento delicioso e nutritivo para o café da manhã, para o almoço, para a janta,
para o lanche da tarde, para a hora que você quiser. Não existe nenhuma restrição de horário para o consumo de mandioca. Você pode consumir a mandioca da maneira que você quiser, tá? Vamos começar falando aqui um pouco da história desse vegetal. Ele é um vegetal nativo aqui da América do Sul. Eu trouxe outros 4 vegetais que vieram da Ásia antes, né? 4 produtos que são originários da Ásia. Agora eu estou trazendo o 5º produto, que é a rainha da América do Sul, na verdade, né? Do Brasil e da América do Sul. Essa raiz, o hábito de consumo dessa raiz é iniciado pelos nativos aqui da América do Sul. Então essa daqui foi e é por muito tempo a pirâmide alimentar por longos e longos anos, vamos dizer assim, 4 milênios pelo menos. As pessoas se alimentam de mandioca. Mandioca é um prato muito venerado, consumido e adorado pelos índios, por exemplo. Inclusive, a palavra mandioca, ela é originária da deusa Mani. A deusa Mani é uma figura de veneração da tribo Guarani, da tribo dos índios Guarani. Então, mandioca significa casa de Mani, que é a casa dessa deusa. Então, eles gostam tanto de mandioca que eles associam o consumo dessa raiz e a alimentação através dela com uma das principais deusas que estão aí no meio indígena e a deusa dos Guaranis. Então, por isso que ela se chama mandioca, que vem da palavra manioca, que é Mani é a deusa, Oca é a casa da mãe. Essa é uma curiosidade interessante. Existem cerca de 1.200 variedades de mandiocas diferentes cultivadas, que estão cultivadas aqui na América do Sul. As diferenças são muito mínimas entre uma e outra, então pode ser que quando você vai na feira, você consome 3, 4, 5, 6 tipos de mandioca, tudo junto ali, que você vai escolhendo, escolhe as melhores para você, seja ela fina, seja ela um pouco mais grossa, enfim. E a cada variação dela, você pode estar consumindo uma mandioca diferente. Ainda tem essa questão. Todas ricas em nutrientes, tá? Não pense você que isso dá alguma supressão de nutrientes para a mandioca, que não dá não, porque todas são muito boas, todas têm as mesmas características. Mas a variedade é grande, são mais de 1.200, então pode ser que você esteja consumindo 5, 6, aqui nesse pacote tenha 3, 4 variedades de mandioca diferentes, você vê a diferença entre elas, né? Umas têm algumas pintinhas, outras são maiores, enfim, outras o caule central da mandioca fica um pouco deslocado à direita, deslocado à esquerda, tudo isso são as variações das espécies que nós temos aqui na nossa região. A mandioca se espalhou pelo mundo. Hoje em dia, pelo menos 100 países consomem a mandioca diariamente, em seu pilar de alimentação diária, seja a mandioca cozida, sejam seus derivados. E nós, hoje em dia, não somos o campeão em produção de mandioca. Tá? Muita gente pensa que o Brasil é o líder mundial em produção. Os líderes mundiais em produção, hoje, em 2021, são os países de matriz africana, os países da África, como a Nigéria, o Gabão e o Congo. São 3 países que consomem bastante mandioca no seu dia a dia. Tanto que ela tem vários nomes, né? Eu vou ler alguns dos nomes aqui que eu coletei, que são os mais importantes, que são dissipados pelo mundo e também muito utilizados aqui no Brasil. Prestem atenção. Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga. Esses são os nomes mais populares que nós damos para as raízes de mandioca. Pão dos pobres não preciso nem falar que ela é, né? Porque ela é um ótimo substituto do pão e todos deveriam consumi-la, né? Mas os países que mais consomem são os países mais pobres, os países que encontraram nessa raiz uma fonte de carboidratos de qualidade e barata. Porque a mandioca, você plantando aí em um terreno com pouca umidade, com a umidade controlada e com acesso ao sol, ela cresce e se espalha com facilidade, não tem nenhuma dificuldade para isso. Falando em mandioca brava, esse é um termo também que é muito utilizado para fazer a classificação e a diferenciação das mandiocas. Se você for numa plantação de mandioca, vão haver as mandiocas bravas e as mandiocas mansas, e as medianas, né? O que é uma mandioca brava? Toda mandioca
ela é rica em uma substância fitoquímica chamada cianeto de hidrogênio. Prestem atenção nessa informação, tá? O cianeto de hidrogênio, em contato com o ácido clorídrico do nosso estômago, pode se tornar ácido cianídrico, que é um veneno letal, um veneno de alta letabilidade, de alta toxicidade. Mas fiquem tranquilos, isso não é um problema na mandioca. Todo esse cianeto de hidrogênio é eliminado no cozimento. Quando você cozinha a mandioca, isso tudo é eliminado e não gera nenhum risco para a nossa saúde. Desde a mandioca mansa até a mandioca brava. Até a mandioca brava também, quando você coloca para cozinhar, esse cianeto de hidrogênio ele é eliminado. Ele não fica nenhum resquício, porque ele evapora rápido em contato com o calor, né? Ele se degrada rápido e não gera nenhum risco para a nossa saúde. A questão que diferencia a mandioca brava da mandioca mansa é justamente a quantidade de cianeto de hidrogênio, essa substância que eu estou falando, que contém entre uma mandioca e outra mandioca. E ela também, geralmente, o pessoal comenta que fica mais escura. Eu, sinceramente, eu não sei diferenciar uma mandioca brava de uma mandioca mansa. Mas também já fiz o consumo de mandioca brava cozida, porque esse componente ele é eliminado. Porém, na dúvida, se você tiver com alguma dúvida, ou não saber, ou ficar desconfiado, você evita consumir a mandioca brava, come só a mansa, tá? Porque a mansa nasce bastante e a brava também, então não tem esse problema. Se você tiver alguma dúvida, evita consumir e evita dar pro gado, evita dar pros porcos, evita dar pras galinhas, todo mundo, pros cachorros, que todos também comem bastante mandioca se você oferecer. Então você evita dar para eles. Mas do contrário, se elas estiverem cozidas ou assadas, você pode ficar despreocupado que não existe esse risco de se contaminar com esse veneno. Ela só não pode ser consumida crua, de nenhuma maneira. Então não coma mandioca crua de nenhuma maneira. A mandioca ela é rica em amidos, ela é muito rica em amidos, em diversos amidos, diversos carboidratos, na verdade, né? E esse amido também é muito utilizado no mundo todo, a gente já vai falar um pouco sobre ele. Mas é isso com que faz a raiz ter um alto valor energético, um valor energético de qualidade. Então a mandioca ela é um ótimo substituto para o pão, por exemplo, para o pão, para a bolacha, para o biscoito. Você pode consumi-la no lugar desses componentes em substituição com qualidade total, aí agregando diversos nutrientes no seu café da manhã, por exemplo. Essa é uma alternativa de consumo da mandioca. A mandioca pode ser consumida de várias maneiras. A mandioca também ela tem bastante vitaminas e sais minerais que eu vou dar uma lida para vocês aqui agora. Eu vou pegar aqui a nossa cola, que esse é um dos livros de fonte de pesquisa que eu utilizo, que é o livro Vegetais que Geram e Promovem a Vida, somado a outros livros, outros estudos também que eu gosto de pesquisar, para produzir inclusive a carta que fica disponível na aula. Então eu gosto de utilizar muito esse livro. O Wilton Claudino ele resumiu bastante aqui os nutrientes que a mandioca tem. De sais minerais, ela possui cálcio, ferro, fósforo e magnésio. São 4 sais minerais essenciais aí que devem estar no nosso dia a dia, né? Vitaminas contidas na mandioca. Vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5 e vitamina C. A vitamina C, contida na mandioca, tem maior quantidade do que na laranja. Então a mandioca também é uma boa fonte de vitamina C. Se você quer fazer uma suplementação, somar com algum outro alimento para suplementar isso, também é muito bom. Uma outra curiosidade também é que as folhas da mandioca são ainda mais nutritivas do que a raiz. Então, a raiz ela tem 10 vezes menos nutrientes do que as folhas. Então, você pode, por exemplo, agregar o consumo da mandioca em raiz na sua alimentação e para finalidades terapêuticas você pode fazer a utilização da folha. Mas um detalhe importante sobre a folha de mandioca. Ela não pode ser consumida crua também de nenhuma maneira, porque ela também é 10 vezes mais rica em cianeto de hidrogênio do que a raiz, assim como os demais nutrientes, né? Então, qual que é o procedimento para consumo? As folhas de mandioca devem ser consumidas secas. Você deve pôr para secar ao sol ou adquirir as folhas secas em uma casa de ervas, em uma casa de produtos naturais que vendam as folhas secas. Nunca consumi-la crua e também nunca fazer a utilização das folhas do chá, porque o chá das folhas de mandioca não perdem todo o cianeto de hidrogênio. Então esse chá ele é tóxico, ele não é recomendado, tá?
As folhas de mandioca são ideais para serem consumidas secas e trituradas em cima da comida, ou você pode misturar numa bebida que você bata no liquidificador, num suco, um shake que você queira fazer de suplemento de vitaminas e minerais. A folha de mandioca é um dos alimentos mais completos da mãe natureza. Então, nós estamos falando aqui hoje de um alimento riquíssimo. Somado aos alimentos que eu já falei, é um pacote aí de substituição e utilização terapêutica para melhorar a saúde e obter benefícios naturais. Então, você pode utilizar tanto a folha de mandioca para consumi-la aí como um suplemento alimentar. Inclusive, a folha de mandioca é rica em proteínas. Tem muito mais proteínas do que a mandioca em si, né? E fazer o consumo da mandioca aí no seu dia a dia da maneira que você convenha melhor. No lanche que você queira fazer, no seu café da manhã, uma sopa de mandioca que fica muito gostosa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre culinária um pouquinho. Então, eu estou trazendo aqui para você esse vegetal como uma ótima forma de substituição de carboidratos de maneira prática. Então, se você quiser utilizá-lo de diversas maneiras, já estou te dando a deixa e incentivando você a usar a sua criatividade no que diga respeito a cozinhar com a mandioca, tá? Vamos começar a falar um pouco agora dos usos tradicionais da mandioca ao redor aqui do Brasil, né? A mandioca é muito usada aqui, tem muitas finalidades nos pratos típicos, e eu trouxe para vocês aqui alguns agora para a gente conversar. O primeiro que eu vou falar, a queridíssima mandioca frita. Quem não gosta de mandioca frita, né? É muito difícil quem não gosta de consumi-la na versão frita. Esse é um dos petiscos de boteco mais queridos do Brasil. Então o pessoal é fascinado, sempre vai no boteco, tem competição de comida de boteco, muita competição que vai mandioca na preparação, ou até mesmo uma versão de mandioca frita, simplesmente, com mais crocância, um pouco mais cozida e frita depois, que já tem vários prêmios de várias revistas, de vários locais, e até tem prêmio Michelin de mandioca frita, sabiam disso? Então a mandioca frita é gostosa mesmo, né? Apesar de frita, a gente sabe que a fritura não faz tão bem, mas de vez em quando a gente merece, né? A gente gosta de uma mandioca. Outra preparação é o beiju. O beiju aí é uma preparação indígena, tradicional, muito dissipada no Brasil, que é feita com a massa da mandioca ralada e espremida. Então a gente rala a mandioca num ralo específico, espreme para retirar o excesso de líquidos, e aquela massa que sobrou a gente utiliza para fazer o famoso beiju de massa, que eu já comi. Foi uma das preparações mais saborosas que eu já comi na vida, foi o beiju feito assim. Ele é muito gostoso, muito saboroso, e muito consumido na região norte e nordeste do país. Então, se você é do norte ou do nordeste, você sabe aí que o beiju é bem tradicional, né? E também na maioria das tribos indígenas que nós temos no Brasil hoje também consomem o beiju de massa. Essa é uma das versões. A tapioca, o que diferencia a tapioca do beiju é que a tapioca é feita do polvilho. O polvilho é o amido, é a extração do amido da mandioca. Então, esse amido molhado com água forma uma massa, aonde você pode fazer também assada numa frigideira ou de uma outra maneira que você queira assar, e forma a tapioca, que tem a textura parecida com a do beiju, que quando você faz a tapioca de polvilho, fica um tanto quanto parecida, não fica tão gostoso igual o beiju de massa mesmo, mas também fica muito boa. Na aula passada eu fiz uma tapioca recheada de cebola. Se você não assistiu a aula passada ainda, dá um pulo lá e assiste que vocês vão ver. Tem uma outra preparação tradicional aqui no Brasil, que é o tucupi. O tucupi é justamente essa água que escorre da massa da mandioca. Esse excesso de líquidos que é exprimido da mandioca forma um líquido chamado maniaca. Como a maniaca é tóxica, a gente não pode consumir, a gente pode utilizar para fazer o polvilho, que é daí que vem o polvilho, né? A gente deixa aquela água descansar, que o polvilho vai decantar e vai separar o soro. Ou nós podemos cozinhar e formar uma mistura chamada tucupi, que é cozida com temperos. Ele tem uma coloração mais escura, bem uma coloração mais escura no processo de cozimento, e é muito consumido no Brasil, em especial em acompanhamento de carnes, de vegetais, de saladas. Tanto o pessoal do norte, do nordeste, do centro-oeste e as tribos indígenas, também estão muitas nessa região, consomem o caldo de tucupi como uma comida típica originária aqui da região também.
Tem uma outra versão também de mandioca, que é a mandioca puba. Já ouviram falar na puba? A puba é uma mandioca fermentada em água, né? A mandioca é colocada para fermentar em água por cerca de 7 a 10 dias. E depois ela é ralada. E depois de ralada é utilizada para cozinhar, ou ela é seca para conservar por mais tempo, né? Tem as duas versões. A gente seca a puba, ou a gente já cozinha com ela. Dá para fazer cuscuz de puba, bolo de puba. E a principal preparação no Brasil de utilização para puba é a farinha de mandioca. Em especiais as farinhas de mandioca d'água. Vocês já ouviram falar em farinha d'água, obviamente que sim, né? Inclusive, já tomando o gancho para falar da farinha, a farinha de mandioca é o derivado da mandioca mais consumido no Brasil hoje. E também ao redor do mundo. Muitos países utilizam a farinha de mandioca como base de alimentação. A farinha de mandioca original mesmo é feita de uma parte de massa fresca e uma parte de massa fermentada, que é a massa puba, a massa pubada. Essa é a versão original, onde ela é misturada, assada no forno e depois moída, triturada de maneira artesanal, que é a farinha grossa, é a famosa farinha de mandioca grossa, ou triturada mesmo para ficar bem fina, que é a famosa farinha de mandioca fina. Eu prefiro a farinha grossa. Isso divide opiniões, cada um prefere uma farinha, né? Eu gosto da farinha d'água grossa, que é a minha preferida quando eu vou comer, mas eu não como muita farinha de mandioca não. Não sou muito fã. E por fim, uma outra preparação tradicional é o mingau. Existem muitas regiões também que fazem o processamento de mingau da mandioca, né? A mandioca também melhor dizendo. O mingau de mandioca também é feito da maniaca, que é aquele líquido que escorre da massa, que aí ou ele é somado de mandioca cozida posteriormente, ou de alguma outra coisa, e é feito de versão doce ou salgada. Se for doce, pode ser colocada a mandioca cozida doce, se utiliza também muito o amendoim no mingau de mandioca, açúcar, polvilho para ajudar a engrossar um pouco mais, etc. E na versão salgada, pode ser utilizados alho, cebola, ervas aromáticas ou até mesmo carnes para dar as versões tradicionais do Brasil, que o mingau salgado é mais consumido aqui no Brasil do que o doce. Então, a mandioca deriva uma infinidade de pratos e eu trouxe para vocês aqui agora os pratos principais, da onde são os mais consumidos do Brasil, os mais tradicionais e o que mais as pessoas gostam, os mais que as pessoas consomem. Eu gosto de todos, né? Então, como eu falei para vocês, o que eu menos gosto é a farinha de mandioca, mas eu também consumo em derivados, em farofa. Eu amo farofa, né? Eu não gosto muito da farinha, mas gosto de farofa. Sou meio doido, eu sei. Mas dá para fazer muita coisa com a mandioca e com seus derivados, né? Vocês gostam de algum desses derivados? Tragam pra gente, comentam, tragam as dúvidas, estou esperando as dúvidas de vocês. Comentem aí na região de vocês como que a mandioca é mais consumida e como esses derivados também são mais utilizados, tá? Tragam essas experiências, porque isso enriquece o nosso curso. A gente aprende, além de a gente trazer o conhecimento aprendido, a gente aprende um pouco mais com vocês, alunos, também. Vocês são fundamentais para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento. Eu vou agora mostrar para vocês aqui um pouco mais da mandioca in natura. Eu não tinha colocado ali na mesa, porque a mesa está com a toalha branca, né? E a mandioca com a casca na mesa com toalha branca já sabe a confusão que dá, né? E aí é briga aqui, é guerra, porque tem que mandar para lavar, enfim, sabe como é. Então, para não manchar a sua toalha, evita colocar a mandioca in natura na mesa. Eu tô colocando aqui, eu coloquei aqui a mandioca, eu comprei mais ou menos 1 kg de mandioca na feira hoje, e coloquei de molho na água, por quê? Por cerca de 15 a 20 minutos, porque esse processo facilita a descascagem da mandioca. Tá vendo? A mandioca não tá comum, normal aqui. Facilita ela ser descascada dessa maneira, por quê? Porque já começa a soltar essa parte principal da casca do restante. E a gente precisa tirar essa pele escura e uma camada de casca que está aqui nessa região, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quando eu descascar, tá? Então aqui, a mandioca está aqui. Tem algumas mandiocas que já começam até a soltar a casca naturalmente, se vocês repararem. Mas enfim, a maioria não solta naturalmente, tá? Então eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem. Vocês tiram o excesso de água da mandioca.
para não espirrar para tudo qualquer lado. Usem um avental também, não vou usar avental agora, porque eu não quero que apareça de avental na câmera. Aqui eu tenho uma faca grande, não tão afiada. Não usem uma faca tão afiada para não correrem riscos, porque para essa preparação aqui, ela não é necessária. O que a gente vai fazer? A gente vai segurar a mandioca assim, nessa posição, para proteger os nossos dedos, para não acontecer nenhum acidente. A gente pega aqui a faca, mira dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, e a gente vai dar uma pancadinha aqui mesmo, tá? Sem medo de ser feliz. Com cuidado e com certeza, para evitar pegar na mão. Então a gente vem aqui assim, ó, dessa maneira. Aí já passa a faca assim, corta o que tiver faltando para quebrar e já mexe a faca assim, ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais se tiver a câmera, pra mim tá assim. Não precisava parar pra olhar, é um ponto eletrônico. Tá vendo, ó? Como eu tô mostrando pra vocês, quando a gente já bate e corta essa primeira camada de casca, ela já vai saindo naturalmente se a gente deixou de molho. Então a gente descasca a mandioca com facilidade dessa maneira. Tem muita gente que não consegue descascar a mandioca, né? Então é assim que a gente faz. A gente vira um lado, tá vendo? Essa camada de pele que eu queria retirar, somada à camada escura, que essas duas camadas aqui são venenosas, elas não podem ser consumidas. Então a gente vem com a faca aqui também, do outro lado, da mesma maneira, e vai retirando essa camada de casca para sobrar a parte que a gente vai consumir, que é a parte saborosa, né? Pronto. Se a mandioca é de qualidade e ficou de molho um tempo na água, essa casca aqui sai com facilidade. Vou deixar aqui para vocês verem, ó, a mandioca descascada e a casca, que a gente precisa retirar da mandioca. Esses são os dois. Isso daqui a gente pode descartar simplesmente. Não recomendo usar essa parte também como adubo de planta, porque pode matar as plantas. Então, se a gente for descartar numa terra, a gente descarta numa terra aberta ou joga no lixo mesmo, tá? Então aqui temos a mandioca descascada e essa casca a gente vai descartar. Eu vou descascar o restante da mandioca aqui e já volto para a gente fazer o processo de cozimento. A mandioca tem que voltar para o molho. Agora que eu descasquei as mandiocas e elas estão prontas aqui para cozinhar, eu deixei elas de molho um pouco nessa água. Por quê? Porque se a gente deixar a mandioca exposta muito aqui no ar, ela vai escurecendo, o efeito da oxidação. Muitos alimentos oxidam e a mandioca também passa por isso, porque ela é rica em vitamina C. Então a gente sempre deixa ou ela de molho na água ou dentro de um saquinho como está essa daqui, para evitar que ela oxide e fique escura. Então o que eu vou fazer agora? Eu descasquei e deixei as mandiocas de molho, eu vou fazer o processo de cozimento da mandioca para vocês acompanharem comigo. Então o procedimento é bem simples, a gente vai usar uma panela alta, né, porque eu vou cozinhar bastante mandioca. Se você for cozinhar menos aí na sua casa, você pode pegar uma panela menor. A gente retira a mandioca da água, coloca aqui dentro da panela as mandiocas todas descascadas, prontas para serem utilizadas. Coloca aqui dentro da panela. Eu também vou colocar para cozinhar as mandiocas que eu comprei descascadas. Essas daqui, se vocês repararem, são um pouco mais finas do que as que eu comprei com casca. Isso também pode ocasionar variações no processo de cozimento. Então a mandioca a gente tem que sempre que estar dando uma olhada. A gente vê se ela já está um pouco mais cozida, um pouco dura ainda, e vai tirando primeiro as mais cozidas, deixando as mais duras para retirar no final no processo de cozimento. Mas fiquem tranquilos, tá? Nós podemos cozinhar as mandiocas juntos, basta que nós observemos o tempo de cozimento. E também tem aquela questão da variação da mandioca, né? Pode ter várias variações de mandiocas diferentes aqui, várias espécies. Então a gente cozinha tudo junto, retira as que cozinharem primeiro e deixa as mais duras para o final. Então vou adicionar todas juntas aqui também.
Agora eu vou completar a panela com água, pelo menos com o dobro do volume de mandioca. Então a gente coloca o dobro de água. Por quê? Porque a mandioca, ela incha bastante, ela absorve bastante água. É por isso que a gente precisa de uma panela grande. Eu estou utilizando aqui a água da caixa, mas você pode utilizar água filtrada também. Por que eu estou usando a água da caixa? Por causa que ela perde mais o cloro. A água da rua está vindo com muito cloro e isso atrapalha os benefícios do alimento que a gente vai cozinhar. A água da caixa já elimina bastante, boa parte do cloro e evita esse problema. Bom, agora eu vou, processo normal, vou acender o fogo e a gente vai cozinhar a nossa mandioca. Esse fogão aqui é industrial, a gente não precisa utilizar um fogão industrial, obviamente, né? Vou utilizar aqui a chama média. No seu fogo aí de casa também você utiliza o fogo médio, a chama média, para não queimar a panela aí, enfim, não ferver demais, não mandar água para longe. E eu já vou salgar essa água também. Eu tenho aqui sal de Mossoró, você pode usar o sal marinho triturado, sal rosa do Himalaia autêntico ou sal de Mossoró, nunca o sal fino, não se esqueça disso. Vou colocar uma colher de chá cheia dessa daqui e mais um pouquinho, uma colher de chá rasa. Nossa, Guilherme, é muito sal? Não, não é, porque a mandioca, ela absorve um pouco do sal, né? Para ela ficar saborosa, tem que ter uma quantidade generosa de sal na água. Inclusive aqui é o procedimento para pouco sal, eu não cozinho a mandioca com muito sal. Se você quiser ela um pouquinho mais salgada, coloca um pouco mais. Não precisa ficar com medo. Enquanto a nossa mandioca cozinha, eu vou mostrar agora aqui, para a gente explanar aqui na aula, alguns dos derivados da mandioca que nós temos na nossa casa. E muita gente nem sabe, ou a gente não tem como fazer a utilização, mas eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles que eu estou mostrando aqui é o polvilho doce. O polvilho doce é um derivado que a gente acha no mercado, muito utilizado para fazer muitas preparações, né? Em especial a nossa tapioca, que nós consumimos bastante aqui em São Paulo, porque o tempo que demanda para fazer a massa do biju demora. Esse polvilho aqui é bem versátil, pode ser utilizado em substituição à farinha de trigo em diversos bolos, várias coisas, para fazer a tapioca e para outras preparações também. Então esse polvilho aqui ele é feito da mandioca, da massa de mandioca batida sem fermentação, e ele deixa uma textura mais agradável e expande menos na receita. O que expande faz a receita crescer um pouco menos. Esse é o polvilho mais utilizado, que eu estou mostrando para vocês agora. Temos também aqui este outro polvilho, que já parece mais uma farinha d'água, que esse é o famoso polvilho azedo. Esse é o polvilho muito utilizado no pão de queijo. Na culinária mineira, por exemplo, nós temos o pão de queijo. Ele é muito utilizado somado ao polvilho doce. Por que o polvilho azedo? Além de ele dar um sabor mais característico em receitas salgadas, ele faz com que a receita expanda mais. Ele dá aquela textura de mais inchadinho, de biscoito de polvilho. Não sei se o biscoito de polvilho também é uma coisa muito utilizada, que é derivado da mandioca, muito consumido no Brasil. E é esse polvilho aqui que faz com que ele fique com aquela textura de biscoito ou a textura de pão de queijo mais expandida. Ele é feito da mandioca fermentada, que não é tão fermentada ao ponto de puba, mas ela passa por uma fermentação para adquirir essas características e deixar o produto que você for cozinhar com ele com essa textura de pão de queijo ou de biscoito, enfim. É muito utilizado no biscoito, tanto com o polvilho doce e o polvilho azedo. Os dois misturados dão uma combinação muito grande, deram muito certo na culinária e deixam as preparações bastante saborosas. O terceiro derivado que eu vou mostrar para vocês aqui é a goma de tapioca já hidratada. Isso daqui é polvilho doce e água, passado na peneira, né? Misturado numa combinação certa entre água e polvilho, já passado na peneira, que essa goma aqui eu já compro pronta. Eu compro ela no bairro do Brás, aqui em São Paulo. Eu acho que já é vantajoso, porque ela já vem pronta, já compro um monte de uma vez, praticamente por mês inteiro, por um preço barato. E elas usam lá para fazer isso daqui também a fécula de mandioca.
A fécula de mandioca nada mais é que o polvilho numa textura ainda mais fina. Mas o polvilho também serve e faz o mesmo efeito, tá? É que a fécula industrialmente é mais fácil de se encontrar, então elas compram em proporção industrial, por isso que elas acham a fécula. Mas é a mesma coisa, não muda nada. Polvilho e fécula, quando você ouvir essas palavras, inclusive, você pode associar a mesma coisa. E o que a gente acha com mais facilidade é o polvilho do que a fécula mesmo, tá? Tapioca eu fiz uma na aula passada, foi com essa mesma goma que vocês estão vendo. Já conhecem também, já sabem como funciona. E eu vou mostrar um outro derivado aqui, que é o quarto derivado, que é uma farinha de mandioca d'água. Na estrutura que eu falei para vocês, uma parte de mandioca fresca, uma parte de mandioca pubada. Essa farinha é assada em forno de pedra ou em algum outro forno, mas geralmente na região de onde ela veio é forno de pedra. E depois ela foi triturada. E aí ela fica dessa maneira aqui que vocês estão vendo. Ela foi triturada de maneira artesanal, de maneira rústica, por isso que ela fica com essa textura com mais pedras, esse tipo de coisa. Parece pedra, mas não é uma pedra, são farelos grossos de mandioca. E a farinha fina, ela é bem triturada, essa que é diferente. Depois de assada, ela é muito bem triturada, por isso que ela fica mais fina. Essa farinha aqui é a minha preferida e é a mais saudável também. Depois tem algumas dicas para utilizar a farinha de mandioca grossa na carta, vocês seguem lá, que inclusive ela é muito boa para prisão de ventre. O pessoal acha que ela prende, né? Mas muito pelo contrário, ela ajuda a soltar. Desde que se siga a dica que esteja na carta. E agora, vamos saborear a mandioca, né? Porque eu já tô salivando aqui, tá chegando perto da hora do almoço, já são 12:00 por aqui. E eu vou dar uma dica para vocês na hora que vocês forem retirar a mandioca da água. Procurem usar uma escumadeira mais flexível possível. Porque quanto mais rígida for a sua escumadeira, mais você espedaça a mandioca lá dentro quando ela está cozinhando, tá? Tô pegando um prato comum aqui também para a gente retirar a mandioca. Um garfinho para espetar a mandioca e ver se tá boa. E é o seguinte, eu vou começar a mostrar para vocês agora aqui. Eu não gosto da mandioca muito mole, eu gosto no meio termo. Algumas moles de vez em quando são boas pra gente fazer sopa ou até mesmo para comer quente, enfim. Mas quando ela esfria, ela vira uma lama lá no prato, né? Então, meu pai gosta mais de bem mole assim, eu prefiro as mais firmes. Quanto mais você pega a mandioca assim, por exemplo, essa aqui é uma das mandiocas mais grossas e já estão mais cozidas do que as finas. Então você vê que pode variar, não é de acordo com a espessura, mas sim da variedade mesmo, da espécie da mandioca que pode ser diferente. Eu vou espetar ela aqui, ela ainda está um pouquinho dura. Vou trocar, vou pegar outra. Ó, essa daqui já está boa, essa aqui entrou bem o garfo, já vou retirar do prato, vou colocar no prato para vocês verem. Essa ficou um pouco mais firme, vou deixar algumas cozinharem mais para o meu pai também quando ele chegar do trabalho, enfim. Essa daqui também ó, já está bem cozida. Todas as mais espessas, né? As mais grossas que a gente descascou. As mais finas, deixa eu pegar uma da fina aqui para ver se eu acho. Vou encontrar uma das fininhas aqui. Essa aqui também já tá boa, vou retirar. Esse pedaço aqui quebrou dessa grossa. Ó, essa daqui é uma das fininhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui. Essa aqui é uma das fininhas, ó, que também já ficou boa agora. Agora começou a ficar boa. Aquelas ali já estavam boas, eu também estou retirando aqui. Para vocês verem como que a mandioca ganha volume na água, né? Se vocês separarem, ela era bem fininha antes de cozinhar. Agora ela já está bem espessa. Ó, mais uma saindo. Eita, mandioca pra caramba. Opa, cai não. Não, para não fazer mico aí na câmera. Pro povo. Olha o tanto de mandioca. Gente, eu paguei R$5 no quilo da mandioca na feira hoje, por causa que eu fui no começo da feira. Se eu for na xepa, é metade do preço. Vocês sabem disso, né? E olha o tanto que rende. Dá para o pessoal comer mandioca pra caramba. Ó, essa daqui é mais uma da fininha. Tá pronta. Essa aqui é uma das fininhas também, ó, que tomou bastante volume. E ficou bastante espessa, mas ainda está um pouco firme. Vou deixar um pouco mais. Essa também está firme, vou deixar um pouquinho. Era uma das fininhas. Ó, essa daqui chegou no ponto agora.
Essa aqui também é mais... Não, essas daqui eu vou deixar mais um pouco. Mas enfim. Olha o tamanho desse prato de mandioca pronto para você fazer o que você quiser. Eu gosto de refogar. Eu gosto de picar ela e refogar com alho, cebola, um pouquinho de limão Tahiti. Fica uma mandioca, ó, incrível. E sal, obviamente, né? Pode pôr mais sal depois. Ou simplesmente consumir assim. Tá chegando o almoço, minha mãe já fez salada lá, arroz, feijão. Então a gente vai comer com a mandioca. E aí, vocês gostam de mandioca? Eu acho que não tem como não gostar de uma delícia dessa, né? E essas aqui também estão no ponto para serem fritas. Você pode fritar. Nós somos filhos de Deus, merecemos, né? Então você pode também dar uma fritada aí depois. Enfim, a mandioca está disponível para todo mundo. A gente acha com facilidade aqui no Brasil. Essa época de fim de ano também é uma época que dá bastante mandioca. Então aproveitem, comprem e utilizem aí nas receitas de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou ficando por aqui, vou terminar de retirar essas mandiocas. Um bom dia para vocês, um bom fim de semana. Tudo de bom aí, que vocês curtam bastante esses alimentos que eu falei até hoje. Semana que vem também eu vou fazer uma outra aula, ainda não escolhi o tema, mas vamos conversar de outras coisas diferentes também. Além desses alimentos, vou trazer algumas dicas de algumas outras coisas que a gente pode eliminar ou reduzir da nossa dieta, tá? Um grande abraço, um bom dia e até mais. Fiquem com Deus. Tchauzinho! Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui com um terapeuta muito especial, Francisco José Madureira, e muito especial mais ainda porque ele é meu irmão. E aí, Francisco, tudo bem? Tudo bem, como é que tá, Zana? Francisco, ele tem mais de 20 anos, né, que você estuda sobre terapias diversas, especialmente... Estudar desde 90, né? 1990, mas trabalhar profissionalmente desde 2000, 2001 para cá, né? Então 20 anos, pouco mais de 20 anos. É professor também dessas práticas Isso. integrativas e mais de 50 terapias diferenciadas. Aqui nós estamos num pequeno espaço que ele tem, ele trabalha em outros lugares, mas aqui é o espacinho que ele tem, né, para atendimento com algumas pessoas mais Isso. próximas, inclusive, onde ele estuda, tem aqui muitos livros, inclusive, de várias terapias. E nós vamos hoje perguntar sobre uma em específico. Claro que ele vai explicar um pouquinho mais sobre uma diferença e outra e vou fazer as perguntas. Hoje nós vamos especificamente falar sobre os cones hindus que você falou. Perfeitamente. Cone hindu, a história dele, primeiro que é uma técnica que não é muito escrita, né? É uma técnica realmente empírica, foi passada de famílias, né? Pai para filho, etc, etc, né? É uma técnica que veio da Índia, né? Mas aí que tá, ela se iniciou no Egito, né? Egito Antigo, né? Quando você fala, por exemplo, em embalsamar os corpos, eles faziam a técnica que hoje é utilizada para fazer os cones, né? Que é justamente o pano de algodão com a cera ou parafina, né? E a cera de abelha junto, né? Aí sim, depois, mais ou menos uns 6.000 anos para cá, a visão da Índia, né? Medicina Ayurveda, especialmente a Abhyanga, né? Que é uma das técnicas que é utilizada pela massagem, eles começaram a utilizar para você alinhar o chakra inicialmente naquilo que a pessoa tem de desarmonia nos emocionais, etc, né? Como é uma medicina milenar, extremamente antiga, então eles começaram a observar que você colocando o fogo como um transmutador de energia para alinhar o chakra, que é uma visão especificamente da medicina Ayurveda, você tinha já uma melhora de 50% no que você estava buscando na parte dos emocionais. Então eles começaram a aprimorar essas técnicas, a prática, né? Então, o que nós vamos demonstrar hoje até o final do vídeo é justamente essa prática de você alinhar chakra. Tem aqui um desenho resumido, né? Depois vai ser colocado para vocês à disposição do que seria a parte dos chakras e os emocionais acoplados a ele, né? E claro que depois aqui no Brasil chegou praticamente uns 50 anos para cá essa técnica, né? E então foi aprimorado esses processos para você desentupir o ouvido, né? Ou melhorar a parte do pavilhão auricular, aliviar a dor de cabeça,
bruxismo, especialmente a insônia, a pessoa quando está com muita agitação mental, tudo, né? De você melhorar esse aspecto de relaxar a pessoa pelos chakras, tá? A ideia básica é essa. Interessante, né? Interessante que ele falou que não tem livros específicos para esse estudo, então é passado apenas em cursos, e você dá cursos também falando sobre o Konindu. Isso, cursos assim, turmas de a partir de 6 alunos, né, que tem que fazer sempre práticas em duplas, né? Então a prática é simples, né? A leitura que nós vamos fazer durante essa prática de hoje, colocada em vídeo, é justamente a leitura do fogo durante a prática, a leitura do Koni pós-prática, e indicar o cliente que está recebendo esse processo de tratamento para a pessoa começar a mudar os padrões, tanto de pensamento, ou rever alguns conceitos de vida, porque justamente ele mostra isso aí, né? A gente fala que o Konindu é uma técnica simples, mas entrega você, do jeito que você realmente é. E mostra aquilo que realmente não está em harmonia dentro de você, tanto mente como o processo do corpo, entendeu? Fisiológico e energético, tá? É isso que eu ia perguntar. Quais as atuações do Konindu, se é mais no campo energético, emocional, físico, o que nós podemos esperar com o tratamento do Konindu? Sim, deixa eu só explicar. Fica só um pouquinho de lado, Zé, que eu vou te mostrar como um exemplo. Temos o corpo físico, né? Que é justamente, já sabe, a ciência já sabe, que é justamente um processo de átomos e moléculas em acúmulo, né? Que é uma energia condensada. E você tem os campos sutis. Então, a partir do quatro dedos de distância, você já tem que seria o campo energético sutil, né? E quanto mais afastado, por exemplo, quando você entra num ambiente que está um pouco carregado, que você percebe que está carregado, quer dizer que você foi alterado o seu campo de energia sutil. A ideia do Koni é você alinhar essas energias. Quando você fala, por exemplo, depressão e ansiedade, a pessoa está com essas energias sutis totalmente fora do padrão natural da pessoa. Então a prática do Koni com fogo, você estabiliza esse alinhamento do chakra, né? Consequentemente, se a pessoa não estiver bem com relação... Pode ficar de frente aqui. Quando a pessoa não está bem nesse aspecto energético sutil, vai influenciar na fisiologia. Então taquicardia, pessoa que não consegue se comunicar corretamente, a pessoa que é introvertida ou extrovertida demais, manias que as pessoas adquirem justamente porque o chakra está desalinhado. Esse é o princípio da medicina Ayurveda. Depois, naturalmente, a acupuntura tradicional chinesa, japonesa e coreana começaram a pegar essas informações também. Só que com outros tratamentos também, que é a moxa, a ventosa, a acupuntura sistêmica, as massagens orientais, enfim, afins, né? Então a ideia o que é? Você encostando, não precisa apertar, mas só de você encostar no corpo da pessoa, próximo dos chakras ou até em cima dele, você alinha esse ponto, né? Esse processo energético. Então, tem que lembrar, a energia sutil, tudo que está à tua volta é uma energia sutil e vai ser equilibrado pelo fogo. A ideia básica é essa, tá? Interessante. Interessante também o que ele me falou um pouco antes de nós começarmos o vídeo, é que você pode fazer ele apenas como um tratamento simples ou com o início de outros tratamentos também. Na verdade, por exemplo, a experiência que eu tive com o Koni é justamente sobre isso, né? Eu me formei em Campinas, né? Em Konindu, né? O que aconteceu? A professora, ela falou assim, quem trabalha com as massagens, com qualquer tipo de técnica de acupuntura, é interessante começar inicialmente com o Konindu, que você já faz a pessoa relaxar 50%. Já faz uma leitura do que onde você percebe que está em desarmonia e direciona um tratamento específico para aquele momento, né, por exemplo, né? Então, quando a pessoa fala depressão ou ansiedade, como comentei agora há pouco, você já sabe qual é o buraco de energia que está vulnerável naquele corpo físico, né? Então já vai direcionar para um tratamento em cima daquilo também. Porque ele mostra isso aí tudo, né? Pela alteração do fogo, né? Vamos ver isso daqui a pouco na prática também, né? E é assim, é como a gente fala, é uma prévia inicial para um tratamento aprofundado de outras técnicas também. Então, por exemplo, quem faz reflexologia podal, quem trabalha com todas as técnicas de massagem ou acupuntura, se começar com o Konindu, vamos colocar que tem 2 vezes mais de potência no tratamento final, no resultado final depois, tá? Interessante tudo isso, né? Como todas as práticas integrativas, eu sempre falo isso, elas estão sempre interligadas. Isso, sim. E umas sempre podem complementar as outras. Mas você tem um benefício se você só fizer o Konindu apenas? Ele já faz um tratamento? Sim, especialmente quando a pessoa tem um grau de rigidez muito grande, né? A pessoa percebe
que esse grau de rigidez não é só no corpo físico, mas nos conceitos mentais também. A pessoa é uma pessoa intolerante com tudo, com o todo, né? E sabe que de todas as técnicas, como você falou agora, Maria Zélia, justamente esse conceito, como que a pessoa se entrega para isso? Então a gente fala que isso aqui você consegue desarmar um disjuntor da pessoa por isso aqui. É a brincadeira que eu coloco. Caramba. Poxa vida. Porque a pessoa começa Poderoso. a relaxar, você começa a entender, a pessoa começa a entender o que é relaxamento realmente, pela quebra do padrão que a pessoa tem de rigidez pelo fogo, né? Então, claro, todas as técnicas integrativas, holísticas, né, trabalhar o corpo como um todo, né, que é o mais importante, vai ser sempre uma coisa que vai somar conteúdos para a pessoa que está recebendo. Então, por exemplo, você fala assim, só o Koni Hindu, quando a pessoa tem insônia, esse aqui é o carro-chefe. A insônia. Sabe hoje que pela ciência, o que todos os médicos endócrinos falam exatamente sobre isso aí. Se o homem e a mulher não tiver qualidade do sono, não tem saúde. Com certeza. Então já começa a trabalhar, por exemplo, você consegue se auto-aplicar até um certo ponto o Koni Hindu em você mesmo. Então, por exemplo, chakras a parte anterior, né, do nosso corpo, pegando o coronário até o chakra base, você consegue se auto-aplicar. Então, se você tiver realmente uma alteração do seu sono, da qualidade do seu sono, como é que você está sonhando, etc, que depois entra a psicologia, tudo, né? Você já consegue forçar uma harmonia energética que vai influenciar no teu corpo físico. Isso é muito importante. Isso não tem preço que paga, gente, porque a qualidade do sono já mostra como que você tem saúde ou não. Então já começa por aí. Depois a parte secundária, dor de cabeça, parte que a pessoa tem de rigidez, contato ou não com a parte de associabilidade, que isso é muito importante, que você tem esse chakra do cardíaco, né, que é a energia de cura, que alguns falam, né, em harmonia, tá? Tudo bem? Interessante, interessante tudo isso, né? Eu poderia escutar você falar o dia inteiro, independente de você, meu irmão, o papo sempre muito agradável, mas esse assunto é muito interessante de como nós podemos promover a nossa saúde, melhorar nossa qualidade de vida com técnicas não invasivas e indolores, né? E simples. Isso é mais interessante ainda, tá? A simplicidade está em tudo, né? Nessa melhora. E como nós podemos evitar problemas futuros, assim, de doenças diversas com essas práticas preventivas. Isso aí. Então, agora nós vamos falar sobre os instrumentos que o Francisco utiliza para poder fazer os cones hindus. Ele faz, inclusive, os próprios cones, como ele estava falando comigo e com a Gabi. Ele estava explicando como que é feito, né? Tem vários tipos. Você poderia falar o que você utiliza, a origem de cada um deles, material? Tá. Eu vou falar primeiro assim, mostrar isso aqui é um cone chinês, tá? Mesmo princípio, tá, gente? É justamente colocar nos pontos dos chakras. Isso aqui eles colocam muito mais em pontos de acupuntura mesmo, né? Para melhorar o fluxo de entrada e saída de energia dos pontos de acupuntura, tá? Então, chinês, mesmo princípio, não muda absolutamente nada. Mas é o mesmo material que é utilizado? Não. É que assim, esse cone que eu faço, por exemplo, é cera de abelha, né, com parafina. E o pano é algodão. Esse aqui não, esse aqui é pano de seda, né? Mas o princípio é o mesmo, parafina com cera de abelha também, tá? Que aí eles que vão conseguir depois, no final, você fazer a leitura do cone no final da prática, né? Os moldes, né? Então, por exemplo, ó, não precisa nem, né? Que é justamente qual eu fiz isso aqui, por exemplo, né? Pano de algodão, quando a gente fala, não precisa ser pano de altíssima qualidade, né? Pode ser até aqueles de limpeza, pode ser... Tem que ser algodão, só isso, né? Não pode ser misturado com poliéster ou alguma coisa do tipo também. Eu vi que você utilizou gaze. Isso, gaze, porque também a gaze é muito boa, que é pura, né? É o algodão puro, né? Para trabalhar com a parte justamente medicinal, de isolamento, de feridas e tudo mais. Tem vários modelos. Então, por exemplo, aqui é um grupo que eu fiz lá em Santo André, que está sendo colocado como pesquisa científica agora. Qual o melhor tamanho, qual o melhor calibre. Tem que pensar sempre o quê? A ponta de contato com o corpo tem que ter um furo, que é onde você vai encostar no corpo e vai puxar para dentro do cone, claro, né? Princípio até de uma pequena ventosa, não de sucção contínua e forte, mas sim de você encostar e realmente ter o contato com o próprio ponto, especificamente do chakra, né? Ou de acupuntura também. Então são vários tamanhos que estão sendo feitos, né? Então esse aqui especificamente pode ser utilizado no ouvido em crianças recém-nascidas, né? Para você aliviar processos de otite ou até dor de ouvido, né? Se for o caso, até trigêmeos também, quando a pessoa está em crise, né? Então calibres menores, para você conseguir colocar lá dentro do ouvido sem machucar também, né? Claro, né? E não precisa apertar.
Os tamanhos, gente, tem vários. Por exemplo, eu costumo fazer, em particular, não tenho aqui agora que já acabou, tamanho máximo de até 30 centímetros, entendeu? Depende do terapeuta, né? Porque eu gosto de esperar bastante o fogo atuar nesse equilíbrio energético dos chakras, né? Mas a partir, por exemplo, de 15 centímetros, você já tem um cone de altíssima qualidade, tudo, né? Sem precisar se preocupar. Em casos de emergência, quando você não tem esses materiais, eu já ouvi falar, não que seja uma verdade, mas eu também ouvi falar de pessoas de boas índoles que falam que consegue fazer até com jornal. Em emergência, que a importância é você ter um processo de cone, né? Material que seja oco e que tenha comburente, né? Que fala, né? No caso o próprio jornal, e que tem esse contato com a pele da pessoa para você quebrar essa energia perversa de fora para dentro do corpo. Essa que é a ideia, tá? Então, né, no caso de emergência, no caso, né? Mas no caso tem que ser uma pessoa com bastante conhecimento, né? É mesmo prática. porque a combustão é muito mais rápida Isso. também de um papel, por exemplo, Isso. direto sem esse preparo, né? Que o interessante que eu percebi que quando você pega um cone, a combustão dele é vagarosa, Isso. né? Então, assim, como eu falei, né? A visão chinesa, o conceito é como você falou agora, né? O comburente dele é um pouco mais rápido, né? Eu não posso falar que o material seja de 0 a 10, 10. Eu não tenho essa experiência, não costumo usar muito chinês. Eu tenho muito mais para mostrar para o pessoal em aula, né? Entendeu? Aí pelo calibre dele você dá para observar que você é muito mais eficiente para um ouvido, por exemplo, né? Não tem necessidade de você fazer com material extremamente nobre, né? Esse não. No caso para alinhar chakra que eu falo, né? Até nas aulas, quanto mais puro o material que você está utilizando, melhor você tem de tanta eficiência de você equilibrar o chakra, como você também na parte de leitura do próprio cone. Isso é muito importante. Então, por exemplo, fazer com cera de abelha, tem que ser cera de abelha boa. Eu como comentei antes de fazer essa prática de vídeo agora, Casélia, né? Justamente eu peguei um material na cidade de São Paulo e não foi de qualidade boa, não deu para fazer muitas boas leituras. Ao passo que o pessoal lá de Santo André começou a utilizar materiais de altíssima qualidade, cera de abelha, parafina pura, tudo, né? E leituras incríveis, tanto da chama como leitura do próprio cone no final, né? Então isso é importante para você ter uma qualidade de leitura, né? Então é interessante a gente saber que o material que foi feito, né, é Isso. muito importante, o tamanho. Então há diferença de cones para tipo de leitura que você quer, para a idade da pessoa. Objetivos, né? Os Exatamente, objetivos finais, interessante porque tudo isso. Né? você fala, por exemplo, um ouvido de uma criança, isso aqui já está até grande, gente, tá? Uma criança de até 1 ano de idade, isso aqui já está até grande, que na verdade você vai usar praticamente só isso aqui, né? Então tem que ter espaço, tem que ter a segurança, tem que ter o isolamento para você colocar, para não incomodar o calor na criança, né? Com certeza a criança vai dormir durante a prática, isso aqui relaxa muito, tá, gente? Então não precisa ter medo de absolutamente nada, né? Claro que não vou colocar um material que fica capengando, né? Quebrando, né? Ou estando quebrado. Outra coisa que tem que ser comentado, o cone não pode ter furos, tá? Ele tem que estar realmente liso, completamente completo. As fissuras que tem no pano de algodão, por exemplo, entendeu? Se ele quebrar também, está inutilizado. Então já não tem como você reutilizar ele. Joga fora, ou então se você quiser reaproveitar a cera, coloca no processo do derretimento, tudo, né? Depois você tira o pano, tudo. Mas ele tem que estar sempre íntegro, né? Tanto que a gente fala, vai atender em domicílio, que é o meu caso, tem que utilizar materiais térmicos, né? Que no calor não faça derreter ele, que se derreter você tem que jogar fora, gente. Que é muito suscetível, né? Qualquer temperatura acima de 27 graus ele começa a derreter por ele mesmo, né? Começa a ficar molenga e pode jogar fora. Então eu guardo tudo aqui dentro, né? Então, né, por exemplo, aqui, ó, né? Você guardou, você consegue chegar no domicílio que você quiser, né? Qualquer distância, em segurança e não vai derreter, entendeu? Esse é o mais importante. E claro, base para você apagar ele depois com água, né? Claro, não precisa nem dizer, né? Pode ser copo descartável, pode ser frascos, enfim, mas tem que ter isso aí, tá? Que é a segurança que você vai ter depois também, tá? Diga, Zé. Então, eu achei interessante que apesar de você ter falado que essa é uma técnica bastante simples, quantos cuidados que você tem que ter para você preparar tanto os cones quanto até o atendimento, Isso. não é verdade? O que a gente fala de atenção, por exemplo,
O que fica um pouco desagradável no ambiente é a fumaça que solta do próprio cone, que é uma fumaça um pouco mais escura. Então, o ambiente, por exemplo, isso aqui é uma sala de atendimento simples. Para mim não tem problema nenhum de ficar o teto depois de um tempo um pouco mais escuro. Mas no cliente, cuidado com o cabelo. Quando você fizer no ouvido, tem que colocar um isolamento. De repente um pano, ou até um pedaço até de cartolina, não vai acontecer. Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas se acontecer, tem uma segurança ali, entendeu? De repente o calor incomoda a pessoa, assim, a parte próxima, né, do que está sendo feito no ouvido. Então você coloca um isolamento para isso, somente isso, tá? Não vai cair o material em cima da pessoa, isso nunca aconteceu. A não ser que você fica balançando em cima do corpo da pessoa, aí é diferente. Mas todo o cuidado que você tem, o quê? O ambiente, por exemplo. Aqui, por exemplo, parede, no máximo que tem aqui são os quadros de acupuntura, da acupuntura chinesa, tudo, né? O ambiente em volta está absolutamente tranquilo, não tem nenhum material de combustão, não vai ter esse risco nenhum, tá? Então é absolutamente tranquilo. Faço isso na minha filha até, de 9 anos de idade, e eu falo por experiência, as crianças na hora já relaxam imediatamente, né? Tá bom? É gostoso. Ele já mandou fotos, né, dela Isso. relaxando depois de uma sessão, ela dorme profundamente. Aliás, uma coisa interessante, o Konindu é uma ótima preparação para quem vai receber Reiki. Isso é muito bom, tá? Assim, todas as técnicas de acupuntura, por exemplo, especialmente as que têm mais energia sutil, à distância ou até próximo da pessoa, o efeito é muito imediato. Então eu recomendo muito que faça o Konindu antes, tá bom? Bacana isso, né? Gostei de saber dessa parte do Reiki, né? Porque nós precisamos associar as várias técnicas para melhora geral da pessoa e evitar que ela adoeça profundamente ou que ela recupere da sua saúde, que nós estamos justamente com o objetivo de melhora da nossa saúde de forma mais natural possível. Qualidade de vida, né? É isso aí. Tá. Então assim, gente, para começar a parte de prática, como eu falei, né? Eu tenho que observar em primeiro lugar se a ponta do cone tem esse furo que está expresso aqui, né? Onde vai ser um contato com o corpo, né? E aí, né? Taca no fogo aqui, ó, né? Tem que esperar sair uma fumacinha branca na parte de baixo, que aí mostra que está realmente pronto para a prática. Como a Zélia comentou que hoje ela está com o olho o olho do lado esquerdo um pouquinho mais congestionado, vou colocar um pouco em cima também, né? Então, começou a sair a fumaça, aí já está pronto para a prática. Então, chakra coronário, ó, né? Como eu falei para vocês, ó, só encostar, coloca o dedo aqui como apoio, e ele já faz por si próprio o próprio alinhamento. Aí já mostra o fogo que está forçando um equilíbrio energético que vai influenciar na fisiologia, nas formas de pensamento, etc. Aqui no conceito da Zélia agora, né? Então, o coronário tem a ver com o processo de fé, conexão com aquilo que você acredita, pensamentos também, tudo, né? Ó, já equilibrou já, rapidinho. Né? Então a média de 10 segundos é o suficiente, 10, 15, 20 segundos no máximo, né? Vai avançando aqui, ó. Entendeu aí? Tá? Se achar que tá esquentando muito, você me avisa, tá, Zé? Tá? Sim. Então esse balanço do cone mostra que realmente você está no ponto correto. Ele já está imediatamente harmonizando pelo fogo esse chakra ou esse ponto que está sendo colocado agora. Então aqui já é um ponto extra de acupuntura, que vai influenciar na parte respiratória, etc. Né? Ó, está equilibrado já. Ó, quanto mais reto, mais equilibrado ele está. Quando ele começa a balançar, realmente ele começa a pegar os pontos que estão em desarmonia. Ó. Ponto do terceiro olho, que seria o Entan, na acupuntura tradicional chinesa, japonesa e coreana, que é justamente relaxamento mental, você equilibrar seus pensamentos, etc. Tudo, tá? Aí eu vou focar um pouco agora em cima do que a Zélia está sentindo de queixa. Ó, não precisa apertar, só o peso dele por si só já faz por ele o tratamento. Eu estou colocando no ponto de acupuntura que seria o ponto do estômago número 2 e agora o ponto do estômago número 3 aqui, ó, que vai aliviar essa parte de tensão no rosto dela que está dando esse pouco de incômodo nela também. Ponto do intestino grosso número 20, que é para a parte respiratória dela. Ó, tá em desarmonia. Né?
colocar acima da pálpebra dela. Também está em desarmonia. Então o fogo ele mostra todos esses processos de desarmonia que a pessoa está sentindo no momento. Não é que vai resolver numa sessão, tá, gente? Tem que colocar depois outras técnicas complementares. Se ela, de repente ela quiser tomar um anti-inflamatório agora, vai ter um efeito muito melhor, muito mais direcionado do que a pessoa está sentindo, né? Tá? Continuando aqui na parte da garganta, tratar a tireoide, o chakra correspondente à comunicação, a expressão pelo verbo. Eu sempre coloco a mão aqui para a expiração do cliente não influenciar, tá? Então aqui, ó, continua. Tá um pouquinho de desarmonia. Tem a ver também aqui esse processo aqui da garganta, dos sentimentos de raiva, indignação, quando a pessoa não consegue expressar o que sente. Então aquele bolo que fica na garganta, né? Então ele vai influenciar nesses pontos aqui na garganta, né? É importante estar sempre fazendo e observando isso aí também. Dando continuidade aqui, né? Aí, né? Continuando, ó. Chakra cardíaco. Esse é um chakra muito importante de ser trabalhado em todo ser humano, porque justamente é o que tem de conexão em qualquer ambiente que você apresenta e você sente uma alteração ou mal-estar com alguém, por exemplo, ou com algum ambiente. É esse chakra aqui, é o chakra da cura também, né? Tanto que a expressão dele é um verde, né? Então já está em harmonia já. Rapidinho está harmonizando. Né? Aí. E continua, né? Eu costumo fazer, pela minha experiência, centímetro por centímetro, de você avançar, tá? O que acontece quando a pessoa está em desarmonia dos chakras? Ele costuma até deslocar um pouco no processo fisiológico, né? Então é importante observar isso, né? Aí, ó, tudo em relativa harmonia. Aqui a altura do estômago agora, né? Ó, o estômago dela tá pegando um pouquinho, né? Ó, né? A alteração do fogo aqui, ó, né? Ele mostra que está exatamente no ponto correto, né? E forçando essa harmonia através dessa quebra com o fogo, né? Aí sim uma particularidade do próprio Konindu. Eu vou fazer primeiro o ponto do baço para ela, que fica desse lado aqui, o lado esquerdo, abaixo da costela, que influencia o quê? Formas de pensamento, preocupação. Esse é um conceito que nas acupunturas tradicionais orientais trabalha muito, tá? A forma de pensamento, a essência vem do baço. Então quando a pessoa tem muitos pensamentos, especialmente pensamentos negativos, já sabe que o baço não está legal. Então a preocupação faz isso, excesso de preocupação, excesso de pensamento, o baço está sem energia. Está quebrando todo o processo energético negativo dela aqui, ó. E está tendo bastante, ó. Olha o fogo, quando ele começa a entrar. Parece uma briga do fogo, né? Que é justamente a expressão da parte interna jogando para fora agora, tá? Ponto agora do fígado, que é o lado oposto, então abaixo da costela, lado direito. Aqui é um parêntese em particular que eu falo pela minha especialidade em acupuntura tradicional oriental. O fígado, especialmente quando a pessoa passa muita raiva, é um dos processos mais perversos que a gente tem dentro da gente. Então tomar muito cuidado com isso, porque a raiva ela altera o pH do nosso sangue, do nosso estômago, do nosso fígado propriamente dito, e é uma janela aberta para qualquer tipo de doença, né? Tá? Então é importante estar sempre tomando cuidado com esse processo de raiva, né? Transmutar essa raiva em bons pensamentos, em boas ideias, tá? Aí já alinhou rapidinho, né? Ó, voltou a quebrar o segundo padrão energético, ó. Então ele estabilizou, agora começou a quebrar de novo. Então espera mais alguns segundos. Aí eu volto para a região do estômago. Ó, tá alinhado já, continua. Aí continua. O que a gente não faz aqui no corpo é o chakra base na região da cintura pélvica. Aqui abaixo do estômago pegou algum padrãozinho energético alterado. Aqui, ó. Vai esperar um pouquinho mais aqui.
Aí o último ponto aqui é a altura um pouco abaixo do umbigo. E o chakra base a gente faz na altura das pernas agora, tá? Aqui, ó, né? Então, a articulação, parte interna da perna, ponto de acupuntura seria o ponto ou fígado número 8 ou baço pâncreas número 9, nessa altura. Quando a gente fala chakra base, o pessoal associa muito com a sexualidade. Não, não é só a sexualidade. A gente associa com como que a pessoa está lidando com as partes materiais para ela. Então, a parte financeira, como que você administra o ter as coisas, né? Posses, né? Até materiais, tudo, né? E especialmente o contato seu com a essência da terra, né? Por isso que é chakra base, né? Então, a reflexão é como que você está lidando com a energia do dinheiro, ouro, né? Que é da terra. Como que você administra isso dentro de você? Naturalmente, ele também influencia na sexualidade, né? Aí, ó, tá forçando essa quebra energética aqui, ó, dessa harmonia, tá? Então, espera um pouco mais. Já está chegando no final, né? Desce um pouquinho mais aqui, ó, outro padrão energético quebrando. E no final vou fazer a leitura do próprio cone, né? Que isso é importante. Aqui no dedão para finalizar. Do outro lado. E finalizou. Aí apaga, claro, numa base que tenha água, né? Como comentei anteriormente, olha. E pronto. Pronto. Próxima parte vai ser a leitura do cone. Tá, agora, depois da prática na Zélia, eu vou fazer a leitura do cone, que justamente a cera de abelha, ela vai se concentrar onde está essa desarmonia no corpo dela, né? Então, aqui, ó, corta a ponta, corta o meio, né? Aqui, ó. E aí faz uma abertura aqui no meio dele para você ver onde está concentrado, né? Então a parte mais escura que aparece aqui é a cera de abelha que mostrou onde está em desarmonia. Então a cabeça, vou mostrar aqui rapidinho, a cabeça, o tronco e as pernas. Está pegando bastante nela justamente a cabeça e a garganta dela. Como ela comentou que ela está em alteração, um pouquinho de alteração na parte de vista, respiração, isso vai influenciar. Por isso que eu concentrei até um pouquinho mais em cima do olho dela. Eu tenho os problemas respiratórios desde criança, né? E tem umas 2 semanas, por conta da temperatura, o ar estava muito seco, me ataca a rinite, aí dá essas mudanças bruscas de temperatura, aí já me ataca a rinofaringite e sinusite. Então, eu utilizo as práticas naturais que eu tenho ensinado, tudo, mas a gente precisa, às vezes, de auxílio de outras terapias. Isso. Então, e na parte da garganta eu tenho o problema da tireoide que nossa família tem, hereditário, né? E eu faço acompanhamento, inclusive. Então, exatamente isso que apareceu. Interessante, né? O que acontece é o seguinte, ela comentou que ela está um pouco assonada antes da prática, e depois ela como se fosse perder o sono ou tirou esse cansaço. É o que eu falo, gente, justamente você tem as quebras de energia dos chakras, né? E força com que ele entre em harmonia. De repente, essa harmonia que ela está sentindo agora, pós-prática, mostrou que ela estava com um grau ou de cansaço ou alguma alteração que tem que rever alguns conceitos. Que aí entra o que a gente fala que é o pós-aplicação do cone. Então, o que eu sempre indico para a pessoa? O dia, passar esse dia um pouco mais tranquila. Evita fazer esforço físico, evita tomar friagem, entra numa alimentação um pouco mais naturalista, tá? Ingestão de água, bastante água durante o dia inteiro, não à noite, só durante o dia, tá? E assim, começa a fazer uma reflexão. O que é você no processo do pensar, do fazer e do sentir? Como é que você está na parte dos emocionais, que é o lado esquerdo, e o lado racional, o seu lado direito? Faz uma reflexão sobre isso, né? Então, tá com muito pensamento? Pensamento por quê? Preocupação demais? Por quê? E entra naquele conceito da meditação profunda, básica de todas as técnicas orientais. Índia, China, Coreia do Sul, Japão, etc. O que é você? Quem é você? Como que você assimila a desarmonia físico-energética dentro de você? Quem são os gatilhos para isso?
para você começar a trabalhar a sua saúde preventiva. Tem que pensar, aqui é um trabalho preventivo, é um trabalho que você está colocando uma informação para a pessoa e tem que passar essa informação que alguma coisa não está em harmonia. Trabalha preventivamente, tanto que a acupuntura trabalha a saúde, não a doença. A gente trabalha a saúde, para ficar melhor, cada vez mais melhor. Essas são as reflexões básicas. O que eu sou, quem eu sou, quem está ou o que está fazendo eu sair da minha harmonia, da minha paz. E buscar isso de novo, claro, né? E manter-se em paz. Tem que pensar sempre, o processo de doença, isso na acupuntura, na visão indiana também, é justamente as portas e janelas abertas que você deixa dentro de você, de dentro para fora. A sua vulnerabilidade, sua resistência baixa, uma alimentação que não está correta, um sono que não está bom, uma qualidade boa, e como que você está administrando isso dentro de você. Isso é um conceito básico para você ter saúde plena, né? Como que você é, você com você em família e você em sociedade. Somos seres sociáveis, não seres isolados, tá? Então a gente tem que rever todos esses conceitos. E o chakra mostra justamente isso. Hoje você está com alguma abertura, se não tratar logo isso aí, daqui a uns 5, 6 anos tem uma fisiologia alterada, uma doença. Isso que é o grande problema, né? É o que a base da acupuntura trabalha, o que a base da medicina Ayurveda trabalha, entendeu? Bom? Interessante tudo isso, né? Nós falamos sempre em todas as aulas sobre as terapias para você melhorar a sua saúde. Isso. O início de todos esses cursos foram justamente você falar da Secretaria da Saúde, não da doença. Então há uma diferença muito grande. O que nós buscamos mostrar em todas as terapias que temos mostrado, inclusive nas aulas que eu dou, inclusive de aromaterapia para vocês, todos os alimentos, tudo que você tem nesse conteúdo do nosso curso de naturopatia, nós falamos exatamente isso, que nós temos que buscar a saúde, práticas que você evidencie essa saúde, que você modifique os seus hábitos, os seus padrões. Realmente, querido irmão Francisco, eu também sou uma pessoa muito, penso demais, sou uma pessoa muito preocupada com muitas coisas. Aqui que não é. Todo mundo é assim. Ó, a ideia é sempre o seguinte, todo mundo tem esses processos, todo ser humano passa raiva, todo ser humano tem suas preocupações. O que o chinês, o japonês e o coreano falam é bem assim. Essas emoções, todo mundo passa as 5 emoções por dia, que são dos 5 órgãos, 5 vísceras, que é a base da acupuntura tradicional. Se você tem esse processo de alteração energética, a pessoa está extremamente preocupada, com formas de pensamento muito negativa, o chinês fala bem assim, durante 7 anos, nessa alteração energética, você gera uma patologia. Aí que tem que tomar cuidado. Preocupante assim, isso. No momento, eu passei uma preocupação muito grande, mas um dia só, faz parte do processo de evolução da gente, por isso que entra a meditação. Como que você pode fazer de você mesmo, nesse aprendizado, se aprender e evoluir, não ficar batendo na mesma tecla constantemente. A neurose compulsiva é isso, gente. A psicose é isso. A pessoa que tem esses padrões de formas de pensamento compulsivas, obcecadas, é porque realmente ela está no padrão que, se a pessoa não tratar logo, ela vira uma doença, e vira mesmo uma doença. O câncer é isso, gente. O câncer é justamente uma emoção tão alterada que já está praticamente de mais de 7 anos alterando a fisiologia, que é uma agressão, que é uma alteração absurda na própria matéria. Lembrando que nós somos um todo, né? Nós somos um corpo físico. Somos um micro e um macrocosmo, exatamente, né? Exatamente o que tem no nosso corpo tem em todo emocional, nós tudo. somos esse todo, né? Então as emoções influenciam nisso. A minha especialidade na acupuntura é justamente as emoções influenciando no corpo físico, né? Dores, etc, etc. Então, se a pessoa não começar a tratar em cima disso, reveja conceitos. É uma janela aberta para doenças. O que as aulas que a Zélia propõe, o grupo que está mostrando esses vídeos agora para vocês, é justamente tratar a saúde, ser melhor cada vez mais. Faça a vida se tornar um pouco mais leve, gente. Tá, é isso. Mais difícil nós morando em São Paulo capital, é uma loucura aqui, tem tanta coisa boa, tanta diversidade boa, culturas diferentes para você aprender o diferente com o próximo, né? Agregar coisas, não você fazer divisão. Outra coisa, o acupunturista ou terapeuta corporal não tem essas bandeiras direita e esquerda,
a cor da pessoa, a raça da pessoa, não existe isso. É um ser humano, Sim. um ser vivo, buscando a harmonia e a paz, que você é uma ferramenta para isso, para ele. Então não tem divisão de raça, de credo, de política, de esporte, é tudo para acrescentar, não dividir. Por exemplo, eu não consigo assimilar pessoas que têm discussões acaloradas, é um ponto de vista meu, tá, Zé, pelo amor de Deus, de discussão de política e não aceita o outro, chega até a perder a amizade. Não, gente. Tem que agregar informações. Da mesma forma. Tem que agregar informações. Que se os dois falam que são bons, por que não juntam os dois, então? É justamente isso. Eu não penso que diferença, somos todos tá? um, nós devemos respeitar a opinião da outra pessoa e não achar que o outro tem que ser igual a você. Viva a diversidade. E isso aí é muito interessante, justamente essa diversidade toda que se torna o mundo mais interessante. Tenta perceber nesse processo todo, hoje estamos gravando isso aqui, em setembro já, que é 2021, de 2020 para cá, quantas pessoas que você que está assistindo agora conhece que tem alteração mental por causa da pandemia, das inseguranças que as notícias trouxeram pra gente, que não acrescentou absolutamente nada. Eu falo por experiência. Eu trabalhei muito, gente. Eu sou autônomo, especialmente nos emocionais em alteração. A ansiedade e a depressão. A ansiedade, a pessoa está presa num futuro incerto. Sim. A pessoa não se conhece bem, a pessoa entra em conflito. E a depressão, a pessoa está presa no passado. Não consegue mais mudar o passado, gente. Tem que fazer tudo hoje. Bem feito hoje. Amanhã é amanhã, gente. Então, eu podia ter feito tal coisa. Você não fez. Você pode aprender para ser melhor para o futuro. É isso, a ideia é essa, acrescentar informação. Né? Tá eu acho que é um conteúdo bastante rico. Nós poderíamos falar aqui o dia inteiro, que tem muito assunto para falar. Eu também trabalho na parte da aromaterapia, como já falei nas aulas também, a parte do emocional principalmente, porque é o que equilibra a parte do físico. Mas é claro, na correria do dia a dia, às vezes a gente tem alguma desarmonia nos atendimentos. Realmente eu entendi muito mais agora nessa época da pandemia, justamente por conta dos problemas emocionais. E o recado é esse. Se cuidem. Caramba, nós não... Olha, nós não... Se cuida. Nós não combinamos, a saúde da gente é uma coisa que não tem preço que paga, gente. É isso aí, é isso aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa que o Francisco nos passou. Beleza. Conta com a gente. E vamos aprender. Vocês vão ver o contato dele. Ele dá cursos, ele faz atendimentos e em vários locais também, não é verdade? Em São Paulo, no ABC, dou aula em Santo André, que é a escola de formação em pós-graduação em acupuntura tradicional chinesa, né? Modalidade mocha bustão, ventosa. Konindu dou muito mais em São Paulo, né? E leitura corporal, as massagens orientais tradicionais, shiatsu, zen shiatsu, etc, etc. Né? E estamos aí, reflexologia podal, leitura corporal. Se você for falar mais de 50 práticas, muita coisa. A gente pega as principais. Mas nós queríamos mostrar apenas o básico do Konindu. Gente, um abraço a todos, sejam felizes, se cuidem, tá? Um beijão a todos, obrigada. Tchau, tchau.